Queridos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a sua vida, sua família, seu ministério, que você venha continuar tomando posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero participar com meus irmãos hoje sobre os 3 tipos de doutrina que a Bíblia nos relata. E nunca foi tão necessário a gente falar sobre esses 3 tipos de doutrina, para que nós venhamos estar alerta e alertar também os nossos irmãos na face da terra. Pois bem sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias ruins, ruins para o mundo, ruins também para o povo de Deus, difíceis para o povo de Deus. Porque os irmãos têm observado a quantidade de igrejas que se abrem, né, e vão se abrindo de qualquer maneira, de qualquer forma, né? E a gente bem sabe que estamos vivendo tempo que muitos têm se apostatado da fé, deixado aquele primeiro ensinamento, deixado as suas raízes para pregar um evangelho que lhe agrade, que lhe traz benefício. E a Bíblia nos alertou sobre isso. O próprio João disse que nos últimos dias surgiriam anticristo, muitos se fariseriam anticristo. A Bíblia nos alerta sobre os falsos apóstolos, os falsos doutores, não é verdade? E nós precisamos estar atentos. Mas o nosso irmão apóstolo João também disse que nós temos a unção do Pai e não precisamos que ninguém nos ensine nada. Ele diz que aquele que tem a unção do Pai, ele anda ligado, ele está percebido, ele tem o discernimento de tudo. Então ele sabe quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Não é verdade? Então você precisamos, nos últimos dias, estar atento, estar ligado na torre da vigilância, andar em plena comunhão com o Espírito Santo, para que não venhamos ser enganados por um falso evangelho. E a gente bem sabe que isso não é da agora, pois o próprio apóstolo Paulo, ele ficou admirado, ele falando à igreja de Gálatas, ele disse: me admiro como tão depressa deixaram o verdadeiro evangelho. Então, infelizmente, muitos têm abrido mão do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, e têm pregado um evangelho torcido. Por isso que o próprio Deus, através da sua palavra, ele nos alertou acerca de algumas doutrinas, né, que não era a doutrina dele. E nós bem sabemos que quando nós falamos de doutrina, falamos de ensinamento. Doutrina é ensinamento, é um conjunto de ensinamento. Doutrina, dentro do nosso meio, é a própria palavra de Deus. A doutrina não tem nada a ver com costume, porque o costume, ele é local e é passageiro, né? Por que é local? Porque cada igreja tem o seu costume. E por que é passageiro? Porque morrendo aquele pastor líder, surgindo outro, logo se muda aquele costume. Então, o costume ele é local, vai de cada denominação, ele é passageiro, porque geralmente, quando aquele líder empossado, ou ele jubila, ou ele vem a falecer, né, logo, automaticamente, aquele que assume o lugar dele muda o costume. Mas a palavra de Deus, a doutrina do nosso Deus, que é a sua palavra, ela é universal, não é verdade? Ela é universal e ela não é passageira. Por isso que a Bíblia fala que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais há de passar.
Então, a palavra de Deus é diferente do costume, a doutrina é diferente do costume. O costume é local e é passageiro, mas a doutrina, a palavra de Deus, ela é universal e ela é eterna, porque ela é a palavra do nosso Deus. Aonde tiver um cristão com a Bíblia na mão, ele tem que pregar, ensinar o mesmo ensinamento que a gente aqui ensina, seja qual for o país que esteja, porque a palavra de Deus, ela é universal. O que está sendo ensinado na palavra de Deus aqui tem que estar sendo ensinado em todos os outros países, porque ela é universal. E ela é eterna porque a palavra de Deus, ela não passa, não é verdade? Passará o céu e a terra, mas a palavra do nosso Deus, que é a doutrina, ela jamais há de passar. Então nós precisamos ficar atentos. Nós observamos que lá em Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 10, a palavra do nosso Deus vai dizer assim: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a doutrina do nosso Deus. E nós precisamos ser regidos por ela. É ela que nos alerta, ela que nos ensina, ela que nos edifica, ela que nos corrige, ela que nos prepara para encontrar com o Senhor. E não existe outra palavra a não ser essa, amém? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Outros livros por aí que algum cristão escreveu contém a palavra de Deus, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Ela é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É o nosso pão cotidiano, é o nosso alimento, é o nosso alicerce, é a nossa bússola, é o nosso cajado, é o nosso mapa para chegar até o céu. É a porta do céu, é a palavra de Deus. E nós precisamos nos afirmar, agarrar com a palavra de Deus. Precisamos hoje, irmão, ser igual os crentes de Bereia. A Bíblia diz que quando Paulo chegou ali, e Paulo ia ensinando, aqueles irmãos de Bereia, eles iam confirmando na Bíblia para ver se o que Paulo estava falando estava batendo com as Escrituras. Na verdade, então nós precisamos ser como os crentes de Bereia. Hoje que nós temos essa facilidade, né? Se você entra lá no Google, você está no YouTube, você vê vários tipos de estudo, de ensinamento. Então, nunca houve uma necessidade tão grande do crente se alicerçar, se aprofundar, estudar a palavra. E tudo quanto for estudo que você for pegar, seja no YouTube, seja no Google, você precisa estar com a Bíblia na mão, e conferindo se realmente está batendo com aquilo que a palavra de Deus está falando. Livros que a gente compra, você precisa, tudo que a gente for estudar, nós precisamos estudar com a palavra de Deus ao lado. Na verdade, porque através da palavra a gente confere se aquilo ali é verdade ou não. Então a Bíblia, ela é a doutrina de Deus, na verdade, o ensinamento do nosso Deus. Mas a gente observa também que lá em Mateus, capítulo de número 15 e o versículo de número 9, Mateus, capítulo de número 15, o versículo de número 9, o Senhor Jesus vai dizer assim: mas em vão me veneram, ensinando doutrina que são preceitos de homem, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, observa, a primeira doutrina é a doutrina de Deus. Essa é a verdadeira, é a pura, é a palavra do Senhor. Mas a segunda é a doutrina dos homens, preceito de homens, ensinamento de homens, ideologia de homens.
né? São coisas da mente do homem, são coisas que são extrabíblico. Por isso que você chega numa igreja, tem um costume, chegando em outra tem outro costume, chegando em outra tem outro costume. São ensinamentos extra-bíblicos, não é verdade? Então, nem todo ensinamento do homem pode levar a gente perder a salvação, não é verdade? Mas você precisa estar atento, né? Que tem ideologia que, em vez de nos afastar, nos aproximar de Deus, acaba nos afastando, não é verdade? Porque são pessoas que ensinam o evangelho com interesse próprio. Quando eu ensino, quando o homem ensina o evangelho buscando interesse próprio, nisso, ele fica mais preocupado com coisas do que com almas. E é o que nós estamos observando hoje. Existem muitas pessoas que estão preocupadas mais com coisas do que com almas, não é verdade? E vidas, almas, sempre foi o mais importante. A gente observa que o Senhor Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, quanto que a alma é importante? Então, a gente precisa estar atento também na doutrina dos homens, que são extra-bíblia, que são ideologia da cabeça dos homens, que acaba, irmão, liberando de uma forma tão terrível, não é verdade, que você não tem nem mais como identificar se é uma casa de Deus ou não. Você bem sabe que existe muitos lugares em que o Espírito Santo já foi colocado para fora, né? A gente vê lá sobre a igreja de Laodiceia, né, que o Senhor Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Então, quer dizer, como que pode o dono da igreja estar do lado de fora da igreja batendo na porta para poder entrar? É sinal que ele foi colocado para fora, não é verdade? Então, existe muitos lugares em que o Senhor Jesus não está. Parece que está, mas não está, não é verdade? Por quê? Porque a ideologia do homem passou a ter mais poder do que a palavra de Deus, né? Os costumes do homem passou a ter mais poder do que a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus não reina, não é soberana, o Espírito Santo não está. Na verdade, o Espírito Santo não está. Então, o que o sábio disse, né? Por faltar a profecia, o povo se corrompe, né? Então, a falta de profecia, e essa profecia que ele diz, a falta não havendo profecia, o povo se corrompe, essa profecia é a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus não é soberana, aonde a palavra de Deus não tem a supremacia, o lugar de destaque, vai faltar profecia, não é verdade? E faltando a profecia, que é a palavra de Deus, com certeza os costumes, não é verdade? Os pensamentos extrabíblicos, a ideologia do homem acaba falando mais alto. Então, nós precisamos estar atentos sobre a doutrina dos homens. A terceira doutrina, meus irmãos, a gente observa que está lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, 1 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo 1, né? 1 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo 1. Então, de pastor para pastor, o nosso pastor, apóstolo Paulo, né, alertando o jovem pastor Timóteo, né? Então, aqui, aconselhamento de pastor para pastor. Então, Paulo está alertando ele, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, né, isso da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né? Então, doutrina de demônios. Então, olha só. Então, o tempo que nós estamos vivendo, mas quem é que estava falando ali que Paulo estava dizendo? Era o Espírito. O Espírito expressadamente diz. Então, o Espírito Santo já estava alertando, né, que nos últimos tempos surgiria, né, esses homens que iriam deixar o verdadeiro ensinamento, a palavra de Deus, para dar ouvido
a doutrina de demônios, né? Doutrina de demônios. Então você precisa estar atento. Tudo aquilo que vem contrário à palavra de Deus e à obra do Senhor são doutrina de demônios. Viu? Doutrina de demônio. Os demônios, eles trabalham para colocar obstáculo na obra de Deus, né? Eles querem distorcer a palavra, invalidam a palavra, tiram a autoridade da palavra, colocam os livros ou acima da palavra ou nivelam com a palavra. Há lugar que é mais importante se louvar, entregar visões e revelação do que a própria palavra, né? Às vezes a pessoa passa tanto tempo, irmão, tanto tempo cantando corim, rodando, marchando, né? Entregando visões de revelação, e quando chega a hora da palavra, o pregador tem que pregar, tem que ser de flash. Ele tem que se virar nos 30, né? O pregador, a pregadora orou, jejuou, estudou, pediu uma palavra, Deus revelou, chega lá na hora e não tem tempo. Ele tem que se virar nos 30 para poder entregar a palavra. Então você precisa ficar atento. Onde a palavra de Deus não tem lugar de destaque, não é supremacia, viu? Não é autoridade maior. Você precisa ficar atento sobre isso, não é verdade? Então a gente já sabe que há muito lugar que a palavra já não tem tanta importância, já não tem tanta importância, né? Então o diabo, ele trabalha para isso. Ele trabalha para afastar os crentes da palavra. Ele trabalha para tirar a vontade dos crentes de ler a Bíblia, de ter conhecimento, né? Nós louvamos a Deus, irmão, que nós chegamos numa época, né, que aquilo acabou. Lá os nossos antigos, a gente sabe lá o tempo dos nossos avós, nossos pais, a gente sabe que eles diziam: não, a minha teologia é o joelho. Então a gente vê naquela época quanta ignorância não foi feito dentro das igrejas por falta de conhecimento da palavra, porque eles diziam que a teologia deles era o joelho. Mas hoje nós chegamos no tempo, né, que a gente vê seminário para tudo quanto é lado, tanta Bíblia de estudo, né, e os crentes não têm aproveitado a oportunidade. E por que o próprio Deus abriu esse leque, o leque de facilidade da gente estudar, da gente aprender, da gente ter contato com a palavra? Deus abriu esse leque porque na própria palavra dele estava nos advertindo que nos últimos dias a gente ia confrontar, né, isso com doutrinas de homens e doutrinas de demônios, né, para torcer a palavra, tirar a autoridade da palavra, colocar outras coisas no nível da palavra, né? Muitos homens se apostatariam da fé porque são pessoas avarentas, homens avarentos, na verdade, homens avarentos, que estão pensando mais no seu bem-estar do que em almas. Na verdade, então, tudo isso surgiriam, né? Nos últimos tempos, Satanás mesmo, a gente vê aí, ó, quantidade de seitas que vão se abrindo, pessoas rebeliadas que vão se abrindo no trabalho, e tudo isso tem que ser combatido com a verdadeira palavra, né? Verdadeira palavra. Então nós precisamos estar atento. Tudo que vem contrário à palavra de Deus, tudo que vem para poder impedir o crescimento da obra do Senhor, são doutrinas de demônios, ensinamento de demônios, porque o único que não quer ver a obra de Deus crescer, o único que quer fechar a porta da palavra, são os demônios, porque não existe outra forma da gente ser liberto a não ser através da palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra, na verdade, se lê a palavra, você não está olhando uma fotografia, é como você está olhando para um espelho, né? Você para de frente do espelho, ele mostra, né, se o teu cabelo está bem penteado, né, se tem uma sujeira na sua roupa, não é verdade? Ele mostra como é que está o seu rosto. Olha só, se a tua gravata está torta, se você colocou a blusa do lado avesso, o espelho faz isso. E a palavra é como espelho. Cada dia que você
abre a Bíblia para ler, ela nos confronta, ela vai mostrando nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos, e ela vai nos confrontando. Na verdade, a gente vai mudando, na verdade, através da leitura da palavra. E é por isso que Satanás, na verdade, ele quer nos afastar da palavra de Deus, amém? Mas que você que é um crente, que tem compromisso com Deus e com a tua palavra, com a palavra de Deus, amém? Que você venha ficar atento, não dá expansão para a doutrina de homens e nem para a doutrina de demônios, mas que você venha viver a verdadeira palavra de Deus, que você venha ter cada dia mais compromisso com a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos santifica, né? Santifica na verdade. A palavra de Deus é verdade, amém? Receba aí na tua vida, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, seu ministério e toda a sua família, amém? E que você firma um compromisso de todo dia você pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E você sabe, né? A Bíblia não é para ser lida, é para ser examinada. Não é verdade? A Bíblia não é para ser lida, é para ser examinado. Então, não tem como você ler a Bíblia como se lê um jornal, uma revista. Não, a Bíblia você precisa sentar com um tempinho, reservar aquele tempinho, com calma, sem perturbação. Bota uma, duas Bíblias, três lá na mesa e vai examinando, versículo por versículo, examine. Não tem aquela pressa de ler 2, 4, 5 capítulos no dia, né? Ah, quero terminar esse livro aqui em uma semana. Não, nada disso. Isso é outros livros, mas a Bíblia não. Você precisa examinar, pega as concordâncias da Bíblia, pesquisa lá no livro, no outro, não é verdade? Para que você venha ser um crente que ande em vigilância na torre da vigia, amém? Para que o dia do Senhor não venha nos pegar desapercebido, amém? Que Deus te abençoe, um abraço forte, em nome de Jesus.